Seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a palavra de Deus hoje nos chama a reconciliação. Primeiramente, a reconciliarmos com Deus. A imagem é justamente essa que Deus nos dá, de nós retornando ao encontro de Deus, retornando ao encontro do Senhor em tantos desvios que a vida nos proporciona. A vida nos proporciona desvios, mas Deus nos chama sempre ao reencontro. Amém? Amém, povo de Deus? Amém. Pode ser melhor, amém, povo de Deus? Amém. Oh, glória a Deus. Para mim é uma honra louvar a Deus com vocês essa noite, mas também retornar a um trabalho de web rádio, onde Deus, Ele não tem barreiras, onde a palavra de Deus pode chegar do outro lado do mundo e confortar o coração de um irmão, de uma irmã que de repente nem esteja perto de uma igreja. De repente a igreja é longe e não tem como chegar nessa pessoa, mas a palavra de Deus chega através da internet. E olha que bênção hoje, o dia em que o Senhor nos chama a reconciliarmos com Ele e conosco mesmo. Reconciliados com Deus para sermos curados. Esse é o tema, meu irmão. E justamente Deus nos chama a cada dia. Jesus Cristo morreu como na cruz, meu irmão, minha irmã? Como Jesus Cristo morreu? Crucificado, logicamente, né? Mas Ele morreu de braços fechados ou de braços abertos? Jesus morreu de braços abertos. Nós que não nos perdoamos. A palavra reconciliar, reconciliados, ou seja, vem de reconciliar, que vem do latim, que quer dizer voltar atrás. Tem outras palavras na língua portuguesa que vai ter esse aí também, né, que nós podemos citar. A palavra, um exemplo dessas palavras, recriar, ou seja, criar de novo. A palavra reabrir, ou seja, estava aberto, fechou e abriu novamente. Reavivar. Aquilo que estava frio, que estava perdido, que estava morto, Deus vem reavivar. Reavivar, meu irmão. E nessa noite Deus nos chama a reconciliar. Ou seja, voltar para trás. Mas não para trás na vida velha, nas coisas velhas, nas coisas antigas, mas voltar para Deus. Reconciliar, ou seja, voltar à reunião, voltar à graça. A palavra de Deus hoje vem nos chamar a isso, a voltar aos braços do Pai. Meu irmão, minha irmã, nós que não nos perdoamos muitas vezes, nós que não queremos ir ao encontro, mas Deus a todo instante olha para você. Deus a todo instante olha para nós e vai dizer: meu filho, eu estou de braços abertos. Meu filho, minha filha, eu estou aqui. Eu estou aqui. No Natal nós celebramos a festa do nascimento do menino Jesus. E a palavra de Deus em Isaías vai dizer que esse Deus é um Deus Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus está perto de você. Na sua aflição, Deus está contigo, meu irmão. Na sua dor, Deus está contigo. Minha irmã, você não está só. Você não está só. Deus está contigo. Você não está só. Deus sempre está conosco. Mas nós damos um jeitinho de desviar. E vou mais usar um novamente, que é de voltar para trás, que é retomar o caminho. E santidade, meu irmão, minha irmã, é justamente isso.
é viver a cada dia tentando a reconciliação, é viver a cada dia a reconciliação, retomar o caminho novamente e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está aí, Senhor, eu sei que o Senhor sempre esteve ao meu lado, mas eu muitas vezes, Senhor, não consigo voltar, não consigo me reunir, não consigo. E a palavra reconciliação hoje tem um peso muito grande quanto à questão da cura física até na nossa vida. A igreja vai nos dizer dos sacramentos de cura. É claro, os sacramentos todos são de cura, porque é o próprio Jesus agindo em meio à humanidade. É o próprio Jesus fazendo o reino de Deus, estabelecendo o reino de Deus aqui na terra. É o próprio Jesus. Mas a igreja vai nos chamar a atenção a dois sacramentos. Ao sacramento da reconciliação e ao sacramento da unção dos enfermos. Da unção dos enfermos, que é propriamente dita a unção dos enfermos. Ou seja, a igreja vai ao encontro daquele que está doente, daquele que está aflito, para ungí-lo e para curá-lo, para levar a graça da bênção na vida do enfermo. E a reconciliação, porque a partir do momento, olha que grandioso, parece ser um gesto pequeno de voltar para trás, mas não é, é um gesto muito grande. Imagina aquele irmão que está na droga, aquele irmão que está na dependência química há tempos e há tempos, para esse irmão voltar atrás, é uma luta muito grande, é uma luta muito grande. Aquele irmão que está no vício do álcool, das drogas, o irmão que está no vício do roubo, não consegue mais sair daquela vida. Aquele que está no vício de tantas e tantas outras coisas, como voltar atrás? Como reconciliar? É essa palavra que nós hoje queremos meditar mesmo, meus irmãos. E que seja maçante para o seu ouvido, que essa palavra que é juntar-se novamente, é voltar para o braço do irmão, é voltar-se para as reuniões, é voltar à Santa Missa, é voltar à Eucaristia, é voltar ao sacrário, à adoração. Há quanto tempo, meu irmão, minha irmã, de repente você veio hoje no grupo, não sabia nem do que ia falar, e Deus está te falando: volta para a oração, volta para aqueles momentos de intimidade com o Senhor que você tinha, volta ao amor. Mas é claro, essa palavra de reconciliação, ela tem um peso muito especial, que é o peso do perdão. Vamos repetir fortes? O peso do perdão. Como é difícil perdoar, né? Como é difícil ir ao encontro do irmão e perdoar. Mas talvez, às vezes, é muito mais difícil pedir perdão. Mas é um gesto que nos cura. E está tão intrínseco a questão do perdão, a questão da salvação e a questão da cura. Estão tão ligados, que a igreja vai dizer justamente isso. Quando nós vamos ao confessionário, buscar um sacerdote, dizer: eu me arrependo. Existiu a graça do perdão? Sim ou não? Sim ou não, povo de Deus? Sim. Existiu o perdão, e ali a própria palavra vai nos dizer que Deus deu a graça, a igreja vai e perdoa os pecados. Os pecados que forem perdoados serão perdoados, e aqueles que forem retidos serão retidos. Ou seja, quando saímos do confessionário, que, lembrando, é claro, é o único juízo, é o único lugar onde o juiz bate o martelo na sentença sempre do perdão. É o único lugar onde nós sabemos que somos julgados, mas já sabemos que saímos livres, libertos,
E aí entra a salvação. O Senhor nos salva. A partir do momento que nós somos perdoados, nós voltamos para Deus, dizendo: Senhor, me perdoa. Como o filho pródigo, né? Senhor, pequei contra o céu e contra ti. Pequei, mas eu voltei. Pai, pequei contra o céu e contra ti, me perdoa. Me faz pelo menos um dos seus escravos, dos seus servos, porque eu não sou mais digno de ser seu filho. E o pai então, o que ele faz? Fala aos servos dele: busca uma sandália nova, uma veste nova, e põe uma aliança no dedo do meu filho, que o meu filho voltou. Meu filho voltou. Meu irmão, minha irmã, essa palavra é para você e para mim hoje. Volta para Deus. De repente você está se perguntando, né? Mas eu vou à missa todo domingo. Mas eu oro, eu rezo. Mas lembra daquela intimidade que você tinha com o Senhor? Ou se não tinha aquela intimidade, é hora de ter. Deus nos perdoa gratuitamente. Porém, a resposta humana é dada a partir de uma tarefa. Uma tarefa bem feita. É garantia do coração sanado e sarado. Quanto maior forem meus erros, maior a minha tarefa em reconstruir. E tudo isso leva tempo. Às vezes a gente fala que o perdão é coisa mágica, né? A gente pensa que é assim, mágico, né? Vem um Deus miraculoso e nos perdoa. Isso sim, não é mágica, mas é graça da igreja para nós. Somos perdoados. Mas e os erros que nós fizemos? Quantas pessoas nós atingimos? Diz um certo sacerdote lá nas montanhas, né, que um menino foi se confessar. Esse menino tinha fofocado da vida de uma outra pessoa, falando meias verdades. E de repente ele vai se confessar e fala: padre, eu pequei. Eu falei mal do meu irmão e tem um monte de gente achando que ele é aquilo que ele não é. Eu já fui lá, eu pedi perdão para ele, mas eu não consigo tirar de dentro de mim essa angústia. Então o padre, meditativo, disse a ele: meu filho, Deus é fiel. E na nossa infidelidade, Deus é fiel e nos perdoa. Mas tem uma coisa que eu quero que você faça e volte aqui para te dar a absolvição. Falou: está vendo aquela montanha lá? Pega um travesseiro com penas, de penas, abra ele e espalhe lá de cima aquelas penas e veja voando o vento, aquelas penas voando. Ele falou: nossa, só isso, padre? Eu vou ser então perdoado, meu coração será tirado essa aflição, essa angústia. E aí o padre disse: vai, meu filho, e volta. Então ele foi todo feliz e pegou o travesseiro e jogou aquelas penas e voando. Que coisa mais linda, né? Todo feliz. E aí voltou para o padre novamente: olha, eu já fiz, eu quero absolvição. Aí ele falou: meu filho, agora vai, volta lá e recolhe todas as penas que foram jogadas ao vento. E ele olhou para o padre e falou: mas é impossível pegar todas essas penas. E aí o padre falou: pois é, meu filho, a fofoca, a falta de perdão, o desamor, às vezes que a gente magoa os outros, às vezes em que nós fazemos as maldades, ou mesmo sem querer, a gente aflige o irmão. Não é fácil mais recolher essas penas. E às vezes é quase impossível. Então o padre deu absolvição a ele e pediu: reze uma Ave Maria, mas medite sobre tudo aquilo que você viveu. E isso é o gesto de reconciliação. A cada dia nós tentarmos viver a vida como se não houvesse um amanhã e que o ontem já passou.
Eu não tenho mais como voltar atrás daquele erro. Eu errei, mas o Senhor nos chama a reconciliarmos. E aí que entra a graça da cura. Porque quanto mais eu corro atrás de ser um bom homem, de ser uma boa mulher e de não cometer mais aqueles crimes, quanto mais Deus perdoa o nosso pecado e quanto mais o meu coração fica curado e sarado. Por isso é intrínseco o perdão, a cura e a salvação. Eu queria que nós olhássemos para uma imagem, você que está nos ouvindo pela internet, é de uma pedra bruta, né? um diamante, porém é uma pedra bruta, né? Ela é uma pedra muito valiosa, independentemente de ser uma pedra bruta, que ainda não foi trabalhada pelo ourives, é uma pedra valiosa. Olha para o seu irmão do lado e fala: você é valioso, você é valiosa. Isso, dê um sorriso para ele, fala. Agora fala para ele: mesmo sendo pedra bruta, e a gente é bruto tantas vezes, e como somos brutos, e como maltratamos, e como não deixamos Deus nos moldar, não deixamos Deus nos lapidar. E a palavra é justamente essa: somos pedra bruta que precisa ser lapidada, e dia a dia o Senhor vem ao nosso encontro. E na realidade humana que vivemos, no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, às vezes nós estamos na igreja, é todo aquele momento lindo, maravilhoso, e a gente ergue as mãos: oh glória a Deus! Repete aí você: oh glória a Deus! Amém. E é mesmo, é uma bênção, porque todos temos o mesmo ID, mas chega em casa, né? Parece que está a mesma coisa, parece que nada mudou, Eu tenho que me deixar moldar, para então essa pedra bruta, meus irmãos e minhas irmãs, não seja mais uma pedra bruta, mas seja uma pedra trabalhada. Você tem noção de quanto custa um diamante enorme? Você tem noção? São milhões e milhões. E se eu me deixar moldar, eu vou ser uma pedra trabalhada. Eu serei uma pedra diferente. Eu serei uma pedra mais bonita. E pode ter certeza que essa pedra será assim, um diamante lapidado. Se nos deixarmos lapidar, seremos como o diamante mais precioso do mundo. Você é um diamante, meu irmão. Você é precioso. Você é precioso. Você é preciosa. Para Deus não existe o rico, não existe o pobre, não existe o negro, não existe. Para Deus existe o filho precioso, a filha preciosa. Existe aquele que é de Deus. Todos somos, porque Deus morreu na cruz por todos. Às vezes a gente deixa o irmão de lado, né? Deus não deixa ninguém de lado. E Deus morreu de braços abertos. E Deus está ali a todo momento, tentando nos moldar, nos lapidar. E como eu vinha dizendo, se na minha vida eu errei, eu tenho chance de me reconciliar. Se eu deixei as coisas de Deus de lado, eu tenho chance de voltar. Mas meu irmão, minha irmã, não demore muito, porque o mundo tem tantos caminhos, o mundo nos oferece tantos caminhos, e às vezes parece ser o caminho mais bonito, o caminho mais certo, e a gente tem convicção de que, puxa, esse é o caminho, eu tenho que ser assim, eu vou adiante, vou, até que eu bato a minha cabeça e fico sozinho. Porque, meu irmão, quando eu busco somente os meus interesses pessoais, eu fico sozinho. Mas quando eu procuro me reconciliar com Deus e com os irmãos, dói, não dói? Dói ou não dói pedir perdão? Dói ou não dói perdoar a mágoa, a ferida, né? Dói ou não dói? Dói.
mas Deus perdoa. O Catecismo da Igreja Católica diz assim: quando Jesus ressuscitou, Ele fez questão de ir ao inferno e olhar nos olhos de Adão e dizer: Adão, você está livre. Adão, você está perdoado. Adão, eu paguei o preço. Eu paguei o preço que te aprisionava. E todos têm direito ao céu, à salvação. Crês no nome de Jesus e será salvo. Crês e será salvo. E aí a decisão está em nós. E a decisão está em nós de sermos pedra bruta ou diamante lapidado. Como quero ser? Pedra bruta, dura, difícil, né? Já pegou aquele irmão que é difícil? Oh, glória a Deus, né? Que precisa mesmo ali, tá ali dia e noite, rezando, rezando. Olha, meu irmão, minha mãe rezou muito por mim, para que eu um dia me convertesse, e até hoje ela reza por mim, eu tenho certeza. E lá em casa ela rezou por muitos, continua rezando, rezando. E como eu rezo por alguns irmãos também, para que eles sejam sarados e curados, porque se a salvação for só para mim, meu irmão, se a salvação for só para mim, se Deus veio só para mim, eu quero ir para o inferno, porque Deus veio para todos, não foi só para mim. Então eu quero que meus irmãos também sejam curados, que meus irmãos também ouçam o que eu ouvi um dia: vai e não tornes mais a pecar. Você está salvo, você está curado. Vai, a tua fé te salvou. Vai. É como aquela pecadora perdoada. E tinham tantos ali para apedrejá-la. Tinha tantas ali para apedrejá-la. E aí Jesus vai perguntar, né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Meu irmão, não podemos julgar os nossos irmãos. A partir do momento que você errou também, não pense em você, que você não tem jeito. E o demônio, ele é astuto. Como vai nos dizer São Pedro, é como um leão que ruge, a todo momento procurando nos devorar, a todo momento. E no nosso coração, às vezes, aperta e diz: você não tem jeito. Meu irmão, eu digo para você hoje: você tem jeito sim. E quantas pessoas aí disseram para você, apontaram o dedo no seu rosto e disseram: você não tem jeito, você não tem salvação. Já ouviu aquela velha frase, né? Aquela velha frase: por que você está indo na igreja? Você não presta, né? E quantas mulheres têm ouvido isso dos seus maridos em casa? Mulheres santas que estão indo para a igreja, procurando viver a santidade, e chegam em casa: marido, por que você está indo na igreja? É o que testemunhava o nosso irmão Reginaldo semana passada. E se você está ouvindo isso agora, mulher, você que está em casa e vive isso, e mesmo você aqui que viveu isso, o Senhor está curando o seu coração. Aceita a cura de Deus para o seu coração. E quantos homens que caíram no pecado, no erro, na desgraça, e quantas pessoas ainda querem apedrejá-los. Puxa, mas você caiu na droga. Puxa, mas você caiu no roubo. Ah, você é ladrão, você não tem jeito não. Ah, você é isso, você é um assassino, você matou, você roubou. Ah, você caiu na prostituição, você caiu no homossexualismo. E aí Deus, meu irmão, vai dizer a você: tem jeito sim. Volta aos braços do Pai. Volta aos braços do Pai. Você tem jeito. Olha para o seu irmão aí, fala para ele: você tem jeito. Você tem jeito. Você tem jeito, meu irmão. Você tem jeito. Aquela alegria que você não tinha antes, é na reconciliação que a gente retoma toda a alegria. Nossa, eu fico tão feliz quando eu vou me confessar. Ali na fila do confessionário o coração palpita, né?
Puxa, Senhor, eu pequei, sou pecador. Mas quando eu chego na frente do sacerdote, o coração treme mais ainda. Mas quando o padre põe a mão na sua mão e diz: filho, os seus pecados foram perdoados. Nossa Senhora, oh glória a Deus! A gente sai dali como se quisesse voar, né? Glória a Deus, se é isso mesmo. E aí surge a pergunta: há quanto tempo eu não me confesso? Volta aos braços do Pai. Vou retomando a pecadora perdoada. Tinham muitos querendo apedrejar, muitos. E aí Jesus vai dizer: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E diz a palavra de Deus que foram saindo pelos mais velhos. Ou seja, já tinha pecado mais, já tinha errado mais, né? E os mais jovens foram ali pensando: será que eu pequei? Será? E nessa de será, foi todo mundo embora. E aí Jesus olha para aquela mulher, Jesus olha nos olhos dela, ela olha nos olhos de Jesus e diz: mulher, nem eu te condeno. Ou seja, Deus está ali gratuitamente, de braços abertos para nos perdoar. Receba a cura, meu irmão. Receba a cura de Deus, minha irmã. Como aquele paralítico, não andava, é claro, na maca. 4 homens abriram aquela casa no teto de sapê, pegaram cordas e colocaram a maca no meio da sala, porque a multidão era grande, não tinha como passar na porta. Falaram: vamos então agir. E aquele homem, claro, ninguém notou, né? Um paralítico descendo de cima do teto. Eu tenho certeza que a multidão ficou: ei, o que é isso? Ei, espera, vai machucar o outro, e vai devagar, e um empurrou o outro, falou: vai devagar. Até que conseguiram. Eu tenho certeza que talvez alguns foram segurando por baixo a maca, até o paralítico ficar no chão, na sua maca. Tenho certeza. E aí Jesus, olhando para aquele paralítico, ele diz: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Puxa vida, mas Jesus não viu que aquele homem precisava era andar? Puxa, mas Jesus não viu que aquele homem precisava era ter uma vida nova, porque ele estava naquela maca? Quando Jesus nos cura, meu irmão, minha irmã, nos cura por completo. Deus não quer somente que tenhamos uma cura física só para que os outros vejam. Superficial. Deus quer nos curar lá dentro. Por isso, aos olhos de Deus, ninguém é feio, né? O Padre Léo dizia muito isso: aos olhos de Deus ninguém é feio, mas aos meus olhos tem muita gente feia, viu? Mas aos olhos de Deus ninguém é feio, porque Deus nos olha por dentro. É o nosso coração. E lá em Mateus 15 vai dizer que é do coração que saem as coisas boas e as coisas más. Reconciliai-vos com Deus, meu irmão. Minha irmã, reconciliai-vos com Deus. Deus está de braços abertos. Volta para trás. O que você está fazendo, meu filho? O que você está fazendo, minha filha? Volta, você tem chance. Volta, meu filho, volta, minha filha. Mesmo que você gastou tudo que tinha, gastou todos os seus bens, volta. Você tem chance de reerguer. Vai demorar um pouquinho, filho, porque a natureza não perdoa, mas Deus nos perdoa. É gratuidade. Gratuitamente. O perdão é um processo terapêutico, homeopático. Leva tempo para curar as feridas. Leva tempo para curar o coração.
São doses homeopáticas.